E aí, pessoal, estamos de volta ao nosso devocional do Caminho da Adoração. Eu sou Matheus Lima, prazer estar com você mais um dia do nosso devocional. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, já peço no início desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso ajuda bastante o canal a ganhar relevância. E também você que já é inscrito, por favor, compartilhe esse vídeo. Hoje tem algo maravilhoso de aprendizado do conhecimento que vem da palavra de Deus. Então compartilhe e envie para os seus amigos, conhecidos, todas as pessoas que você possa enviar, saia enviando. Deixe aqui embaixo o seu comentário e também o seu gostei. Vamos para o texto de hoje, que é Lucas capítulo 24, verso 13, é o começo da nossa história. Olha o que diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Interessante, porque eu quero falar dos 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Nós sabemos aqui que a história se encerra, entre aspas, se encerra no epicentro de tudo, que é Jerusalém. Jerusalém é ali que o Senhor deixa a sua vida por amor de todos, não é verdade? Mas os discípulos se afastaram de Jerusalém, se distanciaram, 2 deles, se distanciaram e ficaram a 11 quilômetros, chegando em Emaús, outra cidade. O que eu quero chamar a sua atenção é que na sequência da história, se você vai lendo, eles estão conversando de todos os acontecimentos que aconteceram em Jerusalém. Não poderiam estar conversando desses acontecimentos ainda em Jerusalém? É um ponto a se pensar, mas não estavam. Estavam caminhando, chegando na cidade e de repente Jesus aparece para esses discípulos. Se você lê o texto do versículo 15, você percebe que eles não conseguiram enxergar Jesus, eles não conseguiram ver Jesus, mas Jesus caminha ao lado deles, mas os seus olhos estavam fechados. A distância, pessoal, faz com que os nossos olhos não consigam mais perceber a presença do Senhor. Quando a gente se distancia da sabedoria, ou do conselho de Deus, ou do epicentro de todo o mover de Deus, eu quero chamar a sua atenção porque a revelação hoje não é a questão da história em si, mas quando a gente está envolvido naquele mover, naqueles acontecimentos de tudo que Deus fez por nós. Mas a gente, sei lá, por querer visitar um lugar, ou por querer fazer alguma coisa do nosso próprio interesse, a gente vai se distanciando desse mover, a gente vai se distanciando desse lugar onde recebeu um toque sobrenatural, e os nossos olhos começam a se fechar. E a gente não começa mais a enxergar, não consegue mais, melhor dizendo, enxergar ou perceber a presença do divino, a presença do próprio Deus. O que eu chamo a sua atenção é que Deus, ele percebe que eles se distanciaram, Jesus percebe isso, mas Jesus não se distanciou deles, foi até eles. O que eu quero dizer é que a palavra ela está sempre à nossa disposição. É isso que Jesus revela quando ele vai ao encontro desses 2 discípulos. A palavra de Deus está sempre próximo de nós, à disposição para nos ensinar, para nos instruir, para estar conosco, para nos dar paz, para nos dar calma, para fazer tudo o que nós precisamos. Deus, ele revela em Jesus que ele é próximo das pessoas, mesmo elas se distanciando do epicentro do sobrenatural, do epicentro do avivamento, porque Jesus, ele mostra para esses discípulos que, independente do caso ou da situação que eles vivenciaram pela morte do seu Cristo, pela morte do seu Senhor, independente de tudo isso, o Senhor continua próximo, o Senhor continua por perto, só que a diferença é que nós não percebemos. É interessante, eu vou contar para vocês uma historinha e você vai perceber como é que funciona. Um pai, um marido, ele deixa a sua esposa grávida e diz: meu amor, eu vou sair para trabalhar, só que aonde eu vou trabalhar eu terei que ficar 4, 5 anos fora. Farei de tudo para chegar mais cedo. E aí ele vai trabalhar em outro estado, um outro país,
trabalhando incessantemente para voltar o mais rápido possível para casa. Quando chega a época do nascimento do seu filho, a sua empresa permite ele retornar para ver o nascimento do seu filho. E ali nasce o filho daquela pessoa, eles ficam felizes, eles passam 15, 20 dias no momento que a mulher precisa de ajuda, até a empresa estende, ele fica um mês dentro de casa. E ele tem aquela vivência com o bebê, os primeiros acontecimentos do bebê, ajudando a mãe, a esposa, não é? Mas aí ele diz, meu amor, agora eu tenho que voltar para os meus afazeres, para o meu trabalho. E ele volta. A viagem é triste de partida, ele fica desolado por deixar sua esposa e filho em casa. 4 anos se passam. Nesses 4 anos, idas e vindas, né, de férias, ele volta para casa em definitivo. Só que tem uma diferença. O filho que ele via de vez em quando, a cada férias que ele tirava, hoje, quando ele entra em casa, 4 anos depois, o filho olha para ele e ele fala para o filho, papai voltou, filho, está de volta e agora em definitivo para casa. O filho corre para os braços da mãe e começa a chorar. O porquê disso? Eu acho que você já sabe onde eu estou querendo chegar. A distância faz com que o filho não reconheça mais como aquele homem, o pai dele. Por causa do distanciamento, por causa da separação. E aqui eu quero colocar um adendo, né? Não tinha comunicação apenas por ligação, não por vídeo, nem nada disso, porque alguém pode até pensar isso. Mas o cerne da história é esse. Aquele filho não reconhece aquele homem como seu pai pela falta de convivência. E esse é o ponto de Jesus. A falta de convivência com os irmãos de fé, a falta de convivência com as pessoas que conheciam a Jesus, ou até mesmo estarem no epicentro do avivamento, do sobrenatural, cegaram os olhos daqueles discípulos. Tanto que no final da história foi necessário o Senhor Jesus partir o pão. Significa que aqueles discípulos estavam na ceia e receberam o partir do pão de Jesus. E tanto que no final da história eles dizem, mas não era, portanto, por isso que eu estava sentindo algo dentro de mim, que queimava dentro de mim quando ele falava aquelas palavras. Tinham certeza de que ele era o Cristo. Tinham convicção de que aquele era o Salvador, mas os seus olhos ainda estavam fechados. O que eu quero chamar a sua atenção hoje é, abra os teus olhos todos os dias. Porque um pouquinho de tempo que a gente fica longe do Senhor, podemos ficar cegos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Abra os seus olhos, ganhe a visão do Senhor, seja íntimo de Jesus, íntimo da palavra. E toda vez que ele se manifestar, toda vez que ele aparecer, você vai esbanjar um lindo sorriso. Não de um filho que olha para o pai entrando na porta e fica com medo e corre para a mãe, mas de um filho que, quando o pai entra na porta, corre para abraçar. Que sejamos esses filhos de Deus que correm para abraçar o Senhor todos os dias depois do trabalho. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e pela tua revelação. Ouvimos e recebemos o conselho. O conselho não é ficar 11 quilômetros, 20, 30, 100, 200 quilômetros de distância, mas sim nos aproximarmos de Ti, Senhor, porque o Senhor está próximo de nós. Que possamos nos aproximar de Ti e caminhar contigo. Que possamos ouvir a Tua voz e discernir e perceber que é o Senhor falando conosco. Que sejamos íntimos Teus, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu aguardo você amanhã no nosso devocional. Até lá.